Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi voltar depois de tanto tempo aqui no canal para contar um pouco da minha experiência fazendo o TCC de moda. Para quem não sabe, então eu faço faculdade de moda na Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo, que é a cidade onde eu moro. E este ano é o ano da minha formatura, então eu tô entrando no último semestre. O nosso TCC no nosso curso, trabalho de conclusão do nosso curso, ele tem duas partes. O TCC 1, que é a parte da monografia, que a gente faz a pesquisa bibliográfica, a gente escreve uma monografia. E o TCC 2, que é o que eu estou entrando agora, que é onde a gente materializa a nossa coleção, que a gente realmente cria uma coleção de moda, cria os looks, confecciona, faz o desfile e tudo mais. No semestre passado foi quando eu fiz a primeira parte do meu TCC. E eu acho que é bem interessante dividir essa experiência com vocês. Tem muita gente que não sabe como é que funciona. Mas então eu vou contar um pouco pra vocês de como foi pra mim. No semestre anterior ao TCC, eu já tinha meio que pensado no tema que eu queria abordar no meu trabalho. E fui atrás de referências sobre isso, pesquisei algumas coisas para quando eu começasse mesmo já tivesse alguma base. Então, eu já tinha definido o meu assunto, eu sabia desde muito tempo que eu queria falar sobre música, e dentre tantos aspectos eu acabei escolhendo trabalhar com o movimento punk, movimento new wave, pop punk, que são temas que eu já tinha pesquisado antes, eu já tinha lido a respeito antes, então já tinha algum conhecimento para falar sobre isso. Isso é uma dica bem importante para quem está nessa fase de começar o TCC, que é justamente escolher um tema, um assunto que tu já tem algum conhecimento, porque realmente não dá tempo de tu conhecer a fundo um assunto novo, sabe? Que tu não tem tanto domínio, tu acaba perdendo muito tempo procurando, estudando, lendo a respeito, para depois conseguir escrever de fato. Então, como eu já tinha lido sobre isso, foi mais fácil para mim, eu já tinha mais familiaridade com isso. E como eu não queria ficar naquele padrão do punk, eu não queria ficar naquele estereótipo do punk, do cabelo espetado, com a jaqueta de couro, os spikes e tudo mais. Eu queria sair desse padrão, sabe? Então eu procurei um nicho dentro do movimento para falar sobre ele. E o nicho que eu acabei escolhendo para aprofundar no meu trabalho foi a participação feminina no movimento. Então eu foquei mais nas artistas femininas, nas cantoras, nas bandas que tiveram mulheres no movimento. Isso tudo eu decidi antes de começar o TCC. Bom, então, falando um pouco sobre como foi o desenrolar disso, de como foi começar a escrever. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu comecei meu TCC num período bem difícil da minha vida, durante as férias, 2 semanas antes de começar o semestre mesmo, de começar a disciplina do TCC, eu perdi minha mãe. E eu acabei ficando sem motivação pra nada. Eu até tive momentos que eu pensei em desistir da faculdade, que eu não queria fazer mais nada. Eu não tinha mais motivação, não tinha inspiração, eu não conseguia fazer nada. E foi um período bem complicado pra mim lidar com todo esse sentimento dessa perda e lidar com a pressão de fazer um TCC, de fazer um trabalho bom, de fazer uma pesquisa boa, de escrever, de botar pra fora, sabe? Foi um período bem complicado, mas hoje, olhando assim pra trás, nesse último semestre, tudo que eu passei, eu vejo que se não fosse a faculdade, se não fosse esse trabalho, se não fosse eu ter que dar minha máxima dedicação a isso, talvez eu não sei, eu teria me perdido no meio do caminho, assim. E eu acho que foi o TCC que me manteve de pé durante esse tempo, sabe? Mas enfim, eu procurei muita bibliografia, não só material na internet, mas material físico mesmo, livros que não tem muito sobre isso. Os livros que eu consegui, eles falavam principalmente das bandas masculinas, dos homens desse movimento. E isso não acabava não acrescentando muito no meu trabalho. Tive que pesquisar muito material assim em fontes alternativas, sabe? Que não tinha uma fonte oficial que eu pudesse. Uma fonte. Eu não encontrei assim uma fonte que tivesse uma super credibilidade para botar no meu trabalho sobre as mulheres do punk, as mulheres da New Wave, sabe? Porque essa é uma preocupação muito grande quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente não pode
Porque a gente não pode colocar qualquer fonte no trabalho, a gente tem que pesquisar pessoas. Eu tive que fazer diversas alterações ao longo do semestre no meu trabalho, tive que fazer alguns ajustes no tema, tive que filtrar melhor o que eu ia botar no trabalho, qual é que ia ser o desfecho disso, onde que eu ia focar, da onde que eu ia tirar o tema de inspiração para minha coleção. E a minha orientadora foi fundamental para me ajudar nisso. Ela abriu meus olhos para algumas coisas e me ajudou mesmo a ver o que eu queria mesmo com esse trabalho, sabe? E no final eu vi que isso me ajudou bastante, assim, a definir que eu não queria trabalhar com um padrão, que eu não queria trabalhar com esse estereótipo. No final eu acabei indo para um lado mais diferente, né? Mas eu acredito que essas foram as minhas principais dificuldades, assim, nesse processo de escrever o TCC. Essa parte da pesquisa, de definir o foco, de definir um nicho para escrever sobre. E eu não tive muita dificuldade de escrever em si, de fazer a redação, de desenvolver o texto. Até porque, antes de começar a moda, pra quem não sabe, eu fiz uns 3, 4 semestres de jornalismo, então a gente fazia muita redação, português. Eu acabei desenvolvendo uma facilidade, assim, pra escrever. E essa parte não foi tão difícil pra mim. Foi difícil porque eu escrevia demais, eu tive que, inclusive, cortar algumas partes, porque o nosso TCC ele tem um limite de páginas, né? E eu tive que me conter um pouco na escrita, né? Porque a gente não pode querer botar a história do mundo inteiro num trabalho, né? Então eu comecei falando de diversos movimentos culturais relacionados à música, entre eles o punk. Então eu contei um pouco da história do punk, resumidamente, né? Dentro dele eu falei principalmente sobre as primeiras bandas que tiveram mulheres na frente. E também no final do movimento, lá nos anos 80, que ele acabou mudando um pouco a sua forma, ele acabou perdendo a força, ele acabou migrando um pouco para New Wave, para o pop punk. Dentro dessas áreas eu tive que buscar artistas que uniram, que usavam esses elementos desses movimentos para se manifestar, para se expressar. E nisso, no meio de toda essa bagunça, vocês pode estar parecendo uma confusão, uma loucura. Enfim, pode não ter sentido, mas no trabalho, se você lê cada parte do trabalho, acaba fazendo sentido. Mas no final eu acabo falando de Cyndi Lauper, sim. Aí você me pergunta, o que Cyndi Lauper tem a ver com punk, pop punk, new wave? Mas a questão não é exatamente da música, porque a música dela é realmente um pouco mais pop, é realmente bem new wave dos anos 80. Mas no estilo dela, a forma que ela se expressava, ela usava bastante elementos do punk e da new wave, do pop punk para se expressar. E é isso que eu resolvi trazer para o meu trabalho para usar como tema da minha coleção. Pode parecer uma enorme loucura, mas vai fazer sentido, vocês vão ver. Agora eu estou prestes a começar o último semestre, começar o TCC 2, que é a parte mais criativa, que é onde a gente vai tirar do papel, tirar da teoria tudo aquilo que a gente pesquisou no semestre passado. E eu tô bem ansiosa, tô com um pouquinho de medo dessa parte, mas acho que vai dar tudo certo, porque é a parte que eu mais gosto. Que é a de criar, de botar a mão na massa, de escolher tecido, de criar os looks, de confeccionar. É a parte que eu mais gosto, de botar a mão na massa e ver aquela coisa acontecer, sabe? Ver um negócio saindo do papel, se tornando físico, sabe? E eu pretendo mostrar mais esses processos dessa criação para vocês aqui também em vídeo, tá? Então, se vocês querem saber mais, se vocês têm curiosidade de saber mais como é que funciona essa criação de coleção, se inscrevam aqui no canal, mandem aqui nos comentários o que vocês querem ver, que eu prometo que eu vou tentar trazer aqui para vocês, tá? Então, muito obrigada por me acompanhar aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham matado um pouco dessa curiosidade. E se vocês querem saber mais, mandem aqui nos comentários, eu vou estar respondendo também vocês, tá? Então é isso, um beijo e até mais!